tô nervosa que só. Mas vamos falar, né? Orar pro Senhor falar. Provavelmente vai ficar barulho, né? Porque as crianças, quando eu começo a falar, eles ficam vindo até aqui. Mas já foi orado, né? Eu vou orar novamente. Entrego aqui nas mãos do Senhor para Ele falar aquilo que Ele deseja e não o que eu quero. Mas estava pedindo, né, ao Senhor uma palavra e basicamente foi de encontro ao que Ele já tinha colocado ao meu coração, né? Acho que quase todo mundo fala isso, né? Mas, gente, eu não sou pregadora mesmo, não. Eu gosto de falar que eu trago uma palavra, eu trago, assim, uma pequena ministração daquilo que o Senhor vem falando comigo, né? Não é estudo aprofundado como as pessoas fazem, tá bom? Então, vamos ouvir, né, a palavra. O texto base vai estar em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Algumas das palavras que eu trago assim com antecedência, né? Eu gosto de pôr nome, e nessa não seria diferente. Então o nome que me veio é Renove os seus pensamentos, que vai de encontro ao que está escrito aqui. E eu vou deixando também, né, assim, conforme eu vou falando, eu vou deixando alguns versículos que eu vou estar lendo ao decorrer, né? Mas aqui, o Senhor deixa para nós, né, nos tempos de hoje, não basta somente nós falarmos a palavra. Tem momentos em que nós declaramos, né, começamos a professar vários versículos da palavra, mas não basta somente a gente fazer isso. Nós temos que falar e temos que meditar para que se cumpra fielmente cada palavra que nós estamos falando, né? E hoje nós vemos que muitas pessoas o tempo todo falam, né, sobre estar depressivo, sobre estar ansioso, sobre preocupações, sobre aquilo que tem desvirtuado, né, a mente. E a mente, né, o nosso coração, como que nós vamos mudar? Meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, deixando que aquela palavra se enraize em nossos corações. Em Romanos 12, 2, diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente se deixa levar pelos nossos próprios pensamentos e pelos nossos próprios achismos, nós não estamos sacrificando a nossa mente, nós não estamos matando a nossa carne, nós não estamos renovando a nossa mente, nós estamos fazendo aqui completamente ao contrário do que diz aqui em Romanos 12. Nós estamos nos amoldando a este mundo e não fazendo o quê? Para não se amoldar a este mundo. Com as notícias que vemos todos os dias, você diz que as notícias é uma forma de ministrar a sua vida? Pode responder, gente. Você acha que as notícias é uma forma de ministrar a sua mente, a sua vida? Todo mundo caladinho? Ninguém vai me responder? Você não acha que a notícia ou qualquer outra coisa é uma forma de ministrar a sua vida? Sim, influenciam. Sim, exatamente. É exatamente isso. Nós devemos ser guiados pela palavra. Só que o que acontece? Quando nós damos lugar
para aquilo que não provém de Deus, é uma porta de entrada. E essa porta de entrada tem o poder de ministrar algo na sua vida. Assim como quando a gente louva ao Senhor, os louvores estão o quê? Ministrando a palavra de Deus, ministrando o amor de Deus. Por quê? Foram inspirados pelo Espírito Santo, correto? Foram inspirados pela palavra do Senhor. Então ali quando você está louvando, você está o quê? Clamando ao Senhor, engrandecendo o nome dele, assim como quando você está orando, assim como quando você está lendo a palavra, deixando com que ela entre em você. É uma porta de entrada, uma forma de ministração. E aqui eu falo uma experiência minha. Por muitos anos eu vi doramas. Não sei se muitos aqui sabem, mas hoje em dia está uma febre os famosos doramas, que são novelas asiáticas. Eu via desde 2016. E são muitos anos comendo o quê? Lixo. Porque aquilo que não traz edificação é um lixo. Essa é a verdade, por mais que a gente não queira enxergar desta forma. Aquilo que não traz edificação é lixo, porque não provém de Deus. O que não provém de Deus é uma forma de te contaminar. O que te contamina é um lixo, entendeu? Então, por muitos anos, eu fui ministrada por algo que eu achava que não tinha a famosa frase que vai estar escrita lá na porta do inferno, nada a ver. Né? Não tem nada a ver, porque é completamente diferente das coisas que tem aqui no Brasil. Uma novela brasileira é cena de sexo o tempo todo. Uma novela brasileira é incitando a usar drogas, a bebidas alcoólicas. E as novelas asiáticas eram diferentes, porque era aquele famoso romance água com açúcar, era a história de famílias, de pessoas que trabalhavam. Só que, depois de muitos anos, eu tive a minha visão aberta. E a visão, o Senhor, ele só abre quando nós damos lugar para que isso ocorra, porque Deus, ele é cavalheiro. E isso só ocorre quando nós fazemos o quê? Quando nós começamos a meditar na palavra, quando nós começamos a deixar com que a palavra entre em raiz em nosso coração, como diz em Josué 1:8. E até que eu, fosse transformada pela renovação da minha mente, eu estava presa naquilo. E eu não entendia que eu não ver aquilo seria uma vontade boa, agradável, perfeita da vontade do Senhor. Para mim, eu estava sendo, tô sendo privada de ver algo que me agrada. Mas aquilo não agradava ao Senhor. E eu vou te dizer por que não agradava ao Senhor. E foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana, para você ver como que é algo recente. Eu não estou mais vendo dorama, já tem bastante tempo, mas Deus, ele é um Deus de processos. Não é porque eu parei de ver algo agora que ele vai falar exatamente agora sobre aquilo comigo. Ele pode falar agora, mas ele pode demorar um tempo a falar comigo, porque, volto a repetir, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o tempo dele é perfeito. Então, se ele tivesse falado antes, talvez eu não entenderia antes. Então, ele falou comigo na segunda-feira passada sobre isso. E o que ele disse? Ele me explicou que na minha mente não tinha nada a ver, que o que eu estava vendo era algo completamente diferente das coisas que são explícitas, mas que esses doramas eram como se fosse um encanto da serpente. E eu vou te explicar por quê. A palavra de Deus condena a oração, a mortos, a você consultar mortos. E o que mais tem nessas novelas asiáticas, se você conhece um pouco da cultura asiática, você vai saber que eles são bem idólatras, são bem ocultistas. E todas as novelas, os doramas, são consagrados. E antes eu até via isso, mas eu estava cega, porque é assim que acontece quando a gente dá lugar, quando a gente abre uma brecha e essa brecha se torna uma janela e uma janela se torna uma porta. E essa porta de entrada faz uma ministração na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu dei lugar e eu já estava o quê? Encantada, eu já estava o quê? Anestesiada por aquilo, por isso que eu não via nada demais.
E foi aí que o Espírito Santo abriu os meus olhos para algo que eu nunca tinha enxergado, sobre a ministração desses doramas. Para mim é dorama. Para você pode ser um filme, para você pode ser uma série, para você pode ser futebol, para você pode ser jogo, para você pode ser uma amizade. Então nós que temos que saber qual é a porta de entrada que eu estou dando. Então, né, voltando ao meu relato, Deus ele me mostrou todo o ocultismo que tinha, sobre o consultar os mortos, porque tem muito isso, né? Em quase todos tem columbários onde, né, lá as pessoas são cremadas, diferente daqui que são enterradas, poucos são enterrados, até porque lá, né, na Ásia, muitos países são pequenos, né, então não dá para enterrar, então geralmente eles cremam. E eles sempre visitam esses columbários e começam a conversar com os falecidos, começam a perguntar, né, se pode casar, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo outro, porque eles acreditam que a pessoa está ouvindo, eles acreditam que a pessoa irá, né, os guardar. E isso é só uma ponta do iceberg de tudo que tem. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de algo que eu já tinha visto e eu não tinha me dado conta, que é a consagração a um demônio. Não me pergunta qual é, pois eu nem quero saber, né? E também quando Deus não revela é porque não é pra gente querer saber mesmo, mas eu sei que é um demônio. E ele me mostrou a consagração que é feito, não somente no mundo fictício deles, mas principalmente no mundo real. Todo dorama é consagrado. E como seria feito isso? Eles fazem uma mesa de banquete, onde depois eles comem esse banquete, mas primeiramente é feito esse banquete com diversas bebidas, e no centro desta mesa tem uma cabeça decapitada de porco. Nesta cabeça eles colocam dinheiro e fazem reverência. Então, né, você me pergunta, nossa, e você via isso? Sim, porque quando nós estamos encantados, quando nós estamos anestesiados, a gente vai vendo certos tipos de coisas e que não te causa mais estranheza. Como eu falei, eu via desde 2016. E no início não era tão explícito assim, ou era e eu nunca me dei conta, né? Mas é exatamente assim. E o Espírito Santo foi me mostrando e eu fui vendo, olha quantos anos, porque não tem como eu mudar o passado, não tem como eu mudar o que eu via, mas eu posso mudar de agora. Então eu fiquei pensando, olha quantos anos eu vi esse lixo, olha quantos anos eu dediquei de tempo a isso, a tá dando brechas, a tá dando portas, a ser ministrada por algo maligno e que aparentemente é vestido de algo bom, porque quando você tá vendo, você pode perguntar para toda pessoa que assiste. Vai ser raro uma pessoa que diz que não é viciada em dorama, é raro dizer isso. Porque é um negócio tão encantador que você fica viciado naquilo. E quanto mais você vê, mais você quer assistir. Então você perde noção de tempo, você quer ver um atrás do outro. E quanto mais você vê, mais te dá vontade de ver. Quanto mais você sabe, mais você quer saber. Então eu vi que eu estava, sabe, presa naquilo. E foi pela misericórdia de Deus que Ele me tirou daquilo. Porque esse era o meu tipo de prisão. E é algo que eu ainda luto. Não vou te dizer que eu estou